Bom dia, bem-vindos ao MJV Podcast, gravado diretamente do Febrabantec 2025. Eu sou a Luciana, bom dia. Eu sou a Luciana Montenegro, diretora de marketing na MJV, e hoje estou moderando o episódio Entre o Código e o Cliente, a inteligência operacional que sustenta a inovação financeira. Para me ajudar a conduzir esse tema, temos aqui Driele Cancela e Marcele Fontes, diretoras regionais da MJV. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Vocês? E o nosso convidado super especial aqui, Fernando Campilho, superintendente de TI da Bradesco Seguros. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, bom dia, tudo bem? Pri, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tudo bom? Animados? Pra aceitar o Muito. Bora, mais um podcast, né? Mais um podcast. E contando. A primeira pergunta é a seguinte, Fernando, no ambiente de alta regulação que você trabalha, tem legado robusto, alta exigência de continuidade, como que a área de TI pode inovar sem abrir mão da estabilidade? Deve ser desafiador, hein? Com certeza, com certeza. O ambiente de seguros no Brasil, né, como você falou, é altamente regulado, né, e isso é uma particularidade de cada país, até por isso que a gente atua mais no Brasil, né, do que fora dele, porque cada lugar muda, né. A visão que a gente tem, né, nesse cenário é tentar sempre olhar a regulação como oportunidade, né? Porque toda vez que a gente tem uma regulação e às vezes até uma mudança de regulação, né? Vamos olhar agora para o Property Insurance, né? Que é algo que surgiu recentemente, a gente olha para ele como uma oportunidade, né? Porque ele é uma mudança no mercado, né? Ele está abrindo os dados do cliente, desde que seja consentido para todos os players, né? Então, num primeiro momento, alguém pode pensar, mas eu vou perder cliente, mas você pode pensar o contrário, você pode falar, mas eu também posso ganhar. Né, porque de certa forma eu vou compartilhar o dado do meu cliente, mas os meus concorrentes também vão, né, nesse cenário. Né, e onde que a TI entra, né, como o time de tecnologia entra nesse processo? Né? Primeiro entra junto na construção da jornada de produtos digitais, né, porque grande parte desse trabalho, né, o regulador quer que a gente seja cada vez mais digital, e a gente quer ser também, né, cada vez mais digital. O Open Insurance é um exemplo disso, é uma jornada toda de API, né, toda digital. Então a gente entra na construção do produto e o mais importante é entrar nessa construção com velocidade, né, porque esse mercado, quando o regulador muda a norma, a gente tem um tempo de se adaptar. Se a gente não se adaptar, a norma está valendo do mesmo jeito, né? Então nossos competidores vão se adaptar. Então a gente precisa ser rápido para ser o primeiro a estar pronto, né, nessa nova visão, né? E essa nova visão pode, sem dúvida, ser usada para ganhar cliente. Então, a TI tem que estar muito focada em ser muito ágil, né? Muito mais do que era no passado, mas também ser aberta a criar coisas novas com novos produtos digitais. Meninas, querem complementar algo? Só esse ponto que você colocou sobre o Open Insurance, né? O que eu acredito que, a partir do momento que você tem acesso aos dados do cliente do seu concorrente, facilita muito a questão voltada para a venda da hiperpersonalização, né? Acaba facilitando. E vocês têm se preparado, a gente por te conhecer bem ali dentro da seguradora, a gente sabe que você, mesmo sendo superintendente ali de tecnologia, você navega muito na área de negócios, tem muita conexão e entende que são parceiros, né, com um único objetivo. Como ali TI, junto com a área de negócios, tem visto essa questão da hiperpersonalização voltado para o Open Insurance? Acabei de fazer uma outra pergunta. Eu percebi, mas eu achei bom. Vamos sair desse Gostei. Vamos improvisar. Mas é uma pergunta excelente, Marcelo, porque vamos fazer o seguinte, né? Com a escala que a gente tem, né? A gente é uma das maiores seguradoras da América Latina, a gente tem milhões de clientes em diversas carteiras de produtos. É mandatório, né, que a gente cada vez mais invista nessa agenda de personalização, porque senão, se a gente fizer uma jornada única para milhões de clientes para vender um produto igualzinho para todo mundo, a gente não tem nenhuma dúvida que isso vai dar errado, né? Nenhuma dúvida, né? Porque hoje o mercado quer, né, ainda mais você pega um seguro de qualquer tipo, né, que vocês forem pensar, pode ser os que eu cuido, né, que é de vida, previdência e capitalização, mas pode ser os de automóvel, de saúde, não tem um one size fits all. Né? Você quer um seguro personalizado, até para você pagar menos, né? Naquele seu seguro. Então, a gente tem investido bastante em conhecer cada vez mais o cliente. O Open Insurance é um caminho, mas não é o único, né? Tem vários outros caminhos, né, para a gente conhecer melhor esse cliente, para que eu possa oferecer para ele um produto adequado para aquela cobertura de risco que ele quer,
e, eventualmente, num preço adequado para ele pagar mais barato, né, naquela cobertura. Então, a gente tem bastante exemplos práticos sobre isso. Pegar o seguro de vida, né, que é um dos que eu trabalho, pegar o Vida Viva, que é o nosso carro-chefe. Se você for contratar ele no app do banco, você vai ver que ele tem aqueles slidezinhos do iPhone que você põe para um lado e para o outro, para quase todas as coberturas. Você pode zerar uma se você não quiser, você pode pôr no máximo outro, e aí ele vai calculando o preço para cada um que se ajusta. Então você vai pagar aquilo que você quiser pagar. Você pode pôr tudo no máximo, você pode pôr tudo no mínimo, você pode pôr meio a meio, você pode dizer, cobertura de morte eu não quero só de sobrevivência, ou vice-versa. Você personaliza. Você personaliza, né? Então, assim, é ainda um processo que o próprio cliente escolhe, né? Mas a gente tem outros casos, pega na Previdência, em que a gente sugere. Então tem uma mescla, né? Tem casos que às vezes o produto é complexo, a Previdência tem mais de 100 fundos, então você vai comprar um deles, então talvez tenha dificuldade de escolher. Então você vai ver que quando você fizer isso, a gente vai sugerir 3 só do 100. E vai dizer os 3 que são mais adequados para o seu perfil. Você pode não aceitar nenhum deles e comprar outro, né? Mas pelo menos a gente vai tentar começar a jornada te dizendo, esse aqui é o caminho nesse caso. E alguns outros a gente vai deixar você escolher, né? Então, e obviamente, né, provavelmente vai falar disso ainda hoje, a IA vem para potencializar esse processo, porque daí ela tem mais capacidade de oferecer algo mais personalizado, porque ela tem muito mais dados para conhecer sobre aquele cliente. Não tem como fazer um podcast sem falar de IA, a Febraban, acho que é impossível, não. Eu tava tentando evitar, mas mas é inevitável. Não tem como, todos os caminhos levam a IA, é isso. Já a gente faz propaganda do bairro, que inclusive a gente já utiliza na área dele, né, Adriele? Com certeza. Por favor. A Marcela tá contratada no marketing, já falei pra ela desde ontem. Verdade. Bom, Fernando, voltando aqui, obrigada. Foi ótima a pergunta, adorei. Espero que ele tenha gostado também. É ótimo sair do script, tá bom. Eu queria saber agora como é que você lida com a complexidade entre lidar com sistemas legados e novas tecnologias sem comprometer a performance do dia a dia. Deve ser também outro desafio, né? Pois é. É inegável, né? Todo mundo sabe disso, a gente não precisa esconder que a gente ainda tem bastante sistemas antigos, porque isso é a realidade de todas as seguradoras globalmente, né? Outro dia eu estava assistindo uma reportagem falando de quanto código em COBOL existe ainda nos Estados Unidos, né? Que a gente fala, lá não tem mais isso, tem um monte, né? Na verdade vai ter por muito tempo, né? Então a gente precisa conviver, né, com isso. Modernizar, e a gente está numa jornada importante agora, né? Também é uma informação pública, né? A gente indo para nuvem, mudando nossos sistemas, né, para cloud, e obviamente que a gente não está pegando eles da forma com que eles são e levando para lá, né? A gente está construindo coisas novas, né, nesse caminho, para que a gente possa até, voltando na pergunta 1, lançar produtos cada vez mais rápidos, né? Para isso a gente precisa de jornadas mais configuráveis, de produtos mais modernos, né? Então, como é que a gente equilibra isso hoje, né? Hoje o nosso time ele se divide em quem está olhando, né, para os sistemas, mantendo os sistemas antigos, né? Na verdade a gente até divide a gestão disso, né? O Glaucio, né, que é o meu par aqui, que vai estar com vocês aqui mais tarde, né? Ele às cuida, 3 horas. Ele cuida da sustentação dos sistemas, né? Enquanto eu cuido mais dos novos projetos. Então meio que a gente já divide um pouco o trabalho de quem olha os projetos novos e quem cuida dos sistemas atuais. Mas mesmo o time de projeto, às vezes ainda faz um projeto ou outro no sistema antigo por uma questão de evolução ou questão regulatória, que tem a ver com a primeira pergunta. Porque às vezes o regulador muda uma regra, vou dar um exemplo polêmico, né? Inclusive, né? Não pode falar de coisa polêmica que a assessoria falou, mas eu vou falar, né? Porque que agora teve recentemente uma mudança do IOF, né? Que vocês devem estar acompanhando, que a mudança foi do dia para a noite. A gente teve que ir lá ajustar o sistema antigo. O mais rápido possível. Estamos fazendo ainda, né? Nem está pronto, né? Nesse cenário. Então, isso ilustra como também mudanças regulatórias e ajustes fazem com que a gente tem que ser rápido, mesmo no sistema legado. Mas, obviamente, nosso desejo é que a gente possa trocar tudo ao longo dos próximos anos, com foco, obviamente, em lançamento de produto, né? Não é trocar por trocar, porque isso é gastar dinheiro à toa, né? Eventualmente, estar moderno para que a gente possa ser mais rápido. Já temos vários sistemas novos funcionando já na nuvem. A minha próxima pergunta tem tudo a ver com isso que você está falando, inclusive. Você falou tem a questão do entregar rápido, mas como é que você mantém o compliance, né? Seguir regulação, e também como que você mantém a segurança. Porque tem esse dilema de preciso entregar rápido, mas preciso manter a segurança, preciso manter o compliance. Como que a TI tem superado essa aparente dicotomia numa operação complexa e grande como a sua? Segurança é o nosso tema número 1 da agenda do presidente, né? Então não é uma preocupação da TI. É uma preocupação da empresa, né? Então, nesse caso, a gente não abre mão,
às vezes a gente até demora um pouquinho mais para entregar alguma coisa, para passar em todos os testes de segurança necessários. A seguradora, né, por ser parte da holding do Banco Bradesco, a gente segue as mesmas políticas e os mesmos padrões de segurança do banco. Diferente talvez de alguns dos nossos competidores que não são do modelo Bank Assurance, né, que não precisam seguir a regulação do banco, a gente segue. E a gente nunca foi invadido, nunca teve nenhum vazamento, né? Então esse é um caso que a gente se orgulha muito, mas que a gente se preocupa todos os dias, né? Também é uma disciplina que a gente se divide, né? Então a Glória, né, que é uma outra pá minha que não está aqui só porque ela está de férias, né? Tenho certeza que ela estaria. Ela. A gente manda um abraço para ela. Ela foi convidada para o podcast. Ela falou, poxa, está de férias. A gente manda um abraço para ela em algum lugar do mundo que ela está agora, né? Mas a Glória, que é a nossa head de infraestrutura, ela é a dona da capability de segurança cibernética, né? Então ela tem um gerente sênior, né, que é responsável por isso. A gente trabalha muito em parceria, porque a gente não vai colocar nada em produção que ele não tenha dado aval, mas se não passar por todos os crivos da segurança corporativa e do time de cibersegurança, a gente não põe nada no ar, e isso inclui o trabalho dos nossos parceiros, como vocês, né? Vocês trabalham dentro dessas regras, né? E os nossos parceiros de vendas, de API e tal, também trabalham dentro dessas mesmas regras. Quer complementar alguma coisa, Dri? Da sua experiência também com lidar com esses temas de segurança, TI? Com certeza, a gente tem como carro-chefe também dentro da operação. Dentro da operação também a segurança, né? Porque é o tema principal da Bradesco Seguros. E é muito importante também a questão do time to market para a gente conseguir conciliar com esses processos de segurança. Então a gente sempre está em conjunto aí com a área de governança, sempre priorizando as novas ferramentas, né, para fazer essa validação. Então eu acho que é o tema primordial aí de todos os negócios é que os dados estejam seguros, né? Então é super, super importante para a MJV também. Obrigada, Dri. Bom, continuando aqui com as nossas perguntas, queria falar agora sobre ganho de eficiência. Também se fala muito de eficiência operacional agora, é um tema muito importante para a própria MJV, né? Muitos clientes pedem projetos disso para a gente. Queria saber de que forma a sua área tem contribuído diretamente para ganho de eficiência, redução de custo e otimização de processo na Bradesco Seguros. Boa pergunta. Eu vou explorar dois lados, né, dessa pergunta. A gente tem um foco de ganho de produtividade quando a gente olha para o próprio time de tecnologia, né? E aí é um trabalho, de novo, em conjunto com vocês, que é como é que a gente faz o nosso desenvolvimento de softwares, teste de softwares e todo o processo, né, que envolve escrita de história mais rápido do que a gente fazia antes, né? E, obviamente, isso passa pelo tema do dia, né, que é falar de inteligência artificial, não tem como, né? Inclusive a gente, né, acho que foi a Adri comentou, né, a Marcela, que a gente já usa, né, o sistema de vocês do Iron e outras ferramentas que a gente tem lá dentro da Bradesco Seguros também, né, para a gente otimizar esse trabalho, né? Com isso, a gente tem visto grande melhoria no nosso lead time, né, que é o tempo de entrega, né, de funcionalidades em produção. A gente vem trimestre a trimestre reduzindo esse número, né, e isso tem sido resultado desse trabalho, de introduzir técnicas que, de certa forma, estão crescendo a produtividade dos nossos desenvolvedores, né? Então essa é uma faceta do processo. A outra é como é que a gente entrega isso para o negócio, né? Além de, obviamente, entregar a feature mais rápida, mas como é que a gente entrega produtividade para o funcionário lá da área de negócio, então, a pessoa lá da regulação do sinistro, né? O time de subscrição, o time comercial, como é que eu torno esse cara mais produtivo? Então, aí, obviamente, também passa por entregar ferramentas de inteligência artificial no dia a dia deles, principalmente, né, o tema que vai ser bastante explorado aqui talvez no evento, que são os agentes de IA, que é um tema muito, muito em voga agora em 2025, né? Inclusive nosso stand. Vão ser funcionários, né, da empresa de forma virtual e que chegou para ficar. Então a gente já tem algumas experiências nesse caminho e a área de negócio entende que vai ter um robô regulando sinistro, um agente, né, não é robô já existe, né, em RPA. Então, um agente de regulando sinistro, um agente de subscrição, um agente fazendo venda. Então esses agentes vão trazer também produtividade para o time de negócio. Então, a gente vai conseguir aumentar muito, né, a quantidade de processos que a gente faz por dia, sem necessariamente aumentar a quantidade de pessoas do nosso time, né, que a gente já, como eu falei, a gente já tem uma escala muito grande aí na América Latina, então, com certeza, a gente consegue aumentar muito a nossa produtividade com essas técnicas. Então, somando essa produtividade do time de negócios com a produtividade do programador,
né, a gente consegue e já está vendo bons resultados em ambos os lados para diminuir, né, o tempo que a gente demora para fazer uma entrega, mas também para essa entrega ser algo que dá produtividade também para o nosso cliente, né, porque o meu cliente é a área de negócio da Bradesco Seguros, né, que é quem de fato está atendendo o cliente final, né, da seguradora. Então eu não atendo o cliente final diretamente, mas indiretamente nosso trabalho é garantir que a gente atende cada vez mais clientes de forma cada vez mais personalizada. Até só uma colocação, eu acho interessante quando você fala da responsabilidade de você pensar naquilo que você está desenvolvendo, o quanto aquilo vai ser útil para a área de negócios. Você poderia ser um simples tirador de pedido. Eu vou olhar para a TI, vou me isolar, isso aqui funciona e está tudo bem. Não, como é que a área de negócios enxerga isso, como vai funcionar para eles, e o maior desafio eles não sabem praticamente nada de TI, né? E eu tenho que construir algo tangível, né, que tenha usabilidade e que vá de encontro ao que a seguradora precisa, que é atender o cliente final. É só uma observação de que como é importante as duas áreas estarem juntas, e você faz isso muito bem. Né? Esse tema já apareceu em vários podcasts aqui. Muitas pessoas mencionando isso, sobre a importância de hoje em dia o profissional, não existe só o profissional de tecnologia ou só de negócio, tem que entender um pouco de cada área. Assim. Eu acho que isso é um diferencial, né, nosso, até nas minhas experiências anteriores, né, já tive do outro lado da mesa, já fui fornecedor também, né, era muito comum a gente ver esse distanciamento entre TI e negócio, né, como você falou, como o próprio tirador de pedidos, né. Hoje, o modelo de negócio que a gente tem na Bradesco Seguros é que os executivos de tecnologia que atendem a determinadas linhas de negócio, né, eu atendo duas, a gente senta dentro da sala dos executivos de negócio, né? Vocês sabem onde é, né? Já me visitaram lá. Minha mesa é do lado da mesa do diretor de previdência, que é o Estevão, na frente da mesa do Bernardo, que é o presidente. Então, assim, eu sento na mesma sala que sentam os executivos de negócio. Participo com eles nas reuniões importantes, inclusive na reunião do Conselho de Administração, né, para entender a estratégia da companhia. Né? Então, assim, TI não está lá no porão esperando receber um pedido. Né? Não, TI está participando, vou até em reunião comercial, daqui a pouco eu faço uma venda, hein? Quem sabe? Eu vou à reunião comercial convidado pela área de negócio, né? Algo que eu nem esperava, né, que acontecesse. Para quê? Para de novo estar próximo da estratégia, entender onde a gente está e até inclusive saber mobilizar, né, o meu time e os parceiros na velocidade necessária para que a gente também entenda o desafio que está do outro lado, né? Porque às vezes tinha crítica de ambos os lados, né? Sim. A gente via a área de negócio criticar de forma genérica de a TI ser lenta e a TI também dizer que a área de negócio não sabe pedir, né? Hoje a gente não tem essa realidade porque a gente está falando na mesma mesa, na mesma sala, é um time só, né? Não são dois times diferentes, até porque eu ouvi uma frase de uma executiva importante num outro evento que eu fui, dizendo que no passado era cobrado das consultorias, né, vocês e também todas as outras, de que entendesse do negócio, né? E hoje também os presidentes das empresas cobram que o negócio entenda de tecnologia, né? Você comentou que esse cara não entende nada, e é bastante verdade em alguns pontos, mas eles estão se capacitando, né? Ontem eu estava trocando uma ideia aqui com o nosso grande colega Zanelato, que você comentou aqui, que é o diretor de operações, e ele me perguntou se eu tinha uma indicação de um curso de inteligência artificial que ele quer fazer. Legal. Então, chegamos no tema. É inevitável. Não tem como escapar. Então você vê o próprio time de negócio querendo fazer e se capacitar em questões técnicas, né? Então você vê como eles estão preocupados em entender cada vez mais de tecnologia. Obviamente não são eles que vão executar, mas eles não ser especialistas. Não ser especialistas, mas não faz sentido hoje em dia não entender, né? A tecnologia faz parte de qualquer produto, não tem nenhum produto ou processo que a seguradora vai lançar que não toque o time de tecnologia. Não tem, hoje em dia, né? No app, mesmo que seja algo que no final vai ser uma venda física, né? O cara que está fazendo a venda física, que é o corretor, está usando um tablet que tem um sistema que vai fazer essa venda. Então, né, não tem como hoje em dia. A MJV, que acompanha a seguradora, atende a seguradora na média de 18 anos ou mais, conseguiu acompanhar e perceber essa mudança positiva que ele fez na aplicação agora. Legal. Isso é fantástico, porque tá todo mundo jogando para o mesmo lado, no mesmo time, com os objetivos em comum, e com certeza isso é ganho para todo mundo e para o cliente final também, né? Porque ele vai ter o produto com uma melhor qualidade mais rápido. E eu queria saber também, linkado com esse tema, também saindo um pouquinho do script, tá tranquilo, sobre a gente tá
Como que é o desafio de introduzir mesmo a TI lá para a área de negócio no final? É a parte mais cultural, né? O pessoal está conseguindo aderir à IA e outras ferramentas que estão sendo colocadas? Como que está essa questão mais cultural da equipe? Legal, boa pergunta. É um desafio, mas é um desafio que o próprio demandante, né, quer fazer parte. Então, acho que é fácil, né, você envolver uma outra área e conhecer melhor o trabalho da sua, quando a outra área tem interesse em conhecer o trabalho da sua. Né? Se o cara não tivesse nenhum interesse em tecnologia, cara, meu trabalho seria muito mais difícil. Mas é o contrário, né? Só para vocês saberem, eu falei que eu sento dentro da sala e foi a convite do presidente. Então, assim, eu não sento dentro da sala porque eu quis sentar lá. Né? Eu sento dentro da sala porque o presidente queria que eu sentasse lá. Né? Porque ele acha que ele tem certeza da importância estratégica, né, de tecnologia. Então, eles mesmos, né, digo eles, né, mas nós somos um time só, estão interessados nessa mudança cultural, de entender também os desafios. Então, também tem discussões complexas, né? Tem hora que a gente tem que sentar na mesa e dizer, cara, essa data que a gente está perseguindo aqui não vai dar, quais são as alternativas? E eles mesmos nos ajudam a buscar, vamos lançar só um MVP do produto agora, mas para já começar a vender depois muda. Então a gente consegue contar as limitações de ambos os lados, seja limitação de produto, seja limitação da tecnologia, para encontrar o meio termo. E conseguir entender que, na verdade, o objetivo é junto, né, desse processo. Mas o mais importante dessa jornada é que todo mundo ali está engajado em, de fato, participar dessa discussão de tecnologia. Entender como a tecnologia faz parte da entrega do dia a dia do Grupo Segurador. Incrível. E do lado do profissional de TI, com a IA, aí chegamos no tópico, né, oficialmente. Oficialmente. Como que você entende que fica o novo profissional de TI, né, não só com a IA, mas com essa questão de ter que entender de negócio? Como que é o desafio de formar equipes nesse novo contexto? Boa. Na nossa realidade, né, o nosso profissional ele já entendia bastante do negócio, até porque a gente tem, né, um turnover muito baixo comparado com outras empresas, né? Se comparar com empresas de tecnologia, onde eu já trabalhei, né, o turnover da seguradora é bem menor, né? Então a gente tem profissionais na área de tecnologia que estão lá conosco há muito tempo, né? Alguns há muito mais tempo. Eu vou falar, a Regina está ali, ó, a Regina fala um oi pra gente. A Regina está conosco, fez agora essa semana 40 anos de casa. Uau, TI. Parabéns, Regina. Uau, parabéns. Então, assim, a Regina entende tudo, né, do nosso negócio, porque ela está conosco, né, há muito tempo e grande parte do time entende bastante. Agora, esse time precisa se manter atualizado também das novas tecnologias, né? E como eu comentei, como a gente está agora migrando, né, para a nuvem, essa galera está abraçando essa ideia, né? Eles estão adorando, inclusive. Teve um caso de um rapaz aqui do nosso time que ele tirou a certificação da AWS antes da gente fazer o programa oficial e a gente teve uma luta para conseguir fazer o reembolso dele porque estava fora do sistema. Eu falei, cara, você se antecipou, né? Problema bom isso. Problema bom, né? Se antecipou esse processo. Então, a gente está passando por essa transformação, mas muito feliz com o fato de que o time está abraçando essa mudança. E o time entendeu, inclusive, que essa mudança é permanente, né? O fato que o programador daqui de 10 anos vai ser absurdamente diferente do que era o programador de 10 anos atrás, né? Eu gosto de brincar quando eu estava na faculdade, que já faz 20 aninhos, a gente nem existia o Java. Não existia, não tinha. Eu não aprendi Java na faculdade. Só pra bom. Aprendia tudo em C, né, em C++. E hoje a gente nem usa mais direito, já estamos outras coisas. Então, olha, num ciclo de 20 anos, que pode parecer muito para quem está entrando no mercado, mas ainda é pouco, considerando que a idade de aposentadoria só aumenta, né, nesse cenário, não há nenhuma dúvida que o que a gente está aprendendo hoje, daqui a 20 anos, vai ser completamente diferente. E a forma de programar, né, escrevendo código, já mudou também. Porque se a gente fosse olhar há 20, 30 anos atrás, o código em COBOL ele é muito mais longo, mais verboso do que é um Node, mas o código lá atrás em linguagem de máquina era pior ainda, né? Não sei se vocês já viram a famosa foto da menininha que escreveu o código fonte do módulo da Apollo 11 que pousou na Lua. Então, é uma pilha de papel maior que ela. Era do tamanho da Adriele, mais ou menos. Essa pilha de papel é maior do que ela. Né? Em papel, que eles imprimiam, né? E, obviamente, não faz mais assim hoje. Então, por que eu vou pensar que daqui 10, 20 anos eu vou fazer igual? Né? Não vou. Né? E hoje, né, voltando no tema da IA, a IA já escreve o código. Ela não escreve o sistema inteiro, né? Ela escreve pedaços óbvios de que a gente, na verdade, já copiava do Google mesmo. Né? Então, na prática, você queria fazer um trecho, você ia lá, pesquisava, pegava, copiava e colava. Então, o programador, a arte dele agora, muito mais é juntar pedaços que a IA fez
mas ele entende do negócio, ele entende do requisito, e eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos vai ser tudo diferente, mas a galera está se adaptando, né? Tá olhando para essa novidade. A gente ainda tem sim código em COBOL, mas já usando inteligência artificial para reescrever. E o Iron ajuda, tá, gente? Olha o marketing. O Iron ajuda, é um acelerador, Entra a vinheta. produtividade. Muito obrigada, Fernando. Adorei aprender outras coisas. Eu sou do marketing, então para mim uma parte é novidade, mas eu gostei muito do tema. E é muito importante também, porque como eu também trabalho numa empresa de tecnologia e eu também sou mais da área de negócios, eu também tento entender, eu sou o outro lado, né? Eu tento entender dessa parte também. E eu acho muito importante para poder a gente conseguir crescer juntos, né? Caminhar para a mesma direção. Bom, Claro. muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Dri. Obrigada. A Marcele falou que ia Mas cantar já, aqui. logo mais tem. Você quer fazer um karaokê? Maestro Zezinho, uma nota. Entrega a idade quando fala isso. Né? É. Maestro Zezinho, uma O nota. pessoal mais novo nem sabe o que você está falando. O importante é que eu canto, né? Mas eu agradeço o convite, meninas. Foi um prazer estar com vocês aqui dividindo aqui na feira. Acho que a gente vai se falando ainda bastante. Vão ter colegas meus que vão estar por aqui. Deixo um abraço para eles. E vamos fazer muita coisa juntos. Obrigado. Obrigada, Fernando. Gente, obrigada. Até a próxima.